Olá, pessoal! Esse é o nosso primeiro vídeo no canal do YouTube. Eu resolvi discutir com vocês acerca do texto dissertativo argumentativo com foco na redação do Enem. Então, espero que esse conteúdo seja bastante válido e significativo para todos vocês. Me acompanhe. Bom, antes de falar sobre o texto dissertativo argumentativo, vamos pensar o que é dissertar e o que é argumentar. Dissertar é por meio da organização de palavras, frases e textos a apresentar ideias, desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados e fatos, entre outros. O dicionário Michaelis, que é um dicionário escolar da língua portuguesa, vai dizer que dissertar é fazer uma apresentação oral ou por escrito sobre algum tema de forma organizada e completa, discorrer e discursar. E a argumentação? A argumentação está relacionada à ação de apresentar fatos, provas ou argumentos, tirar as consequências de um princípio ou fato, concluir, deduzir, expor como argumento, aduzir e alegar, e apresentar ou enunciar argumentação sobre algum assunto. Bom, em linhas gerais, o texto dissertativo argumentativo é aquele que vai apresentar uma temática defendendo um posicionamento com relação a essa temática, certo? Através de argumentos lógicos, coerentes, organizados e consistentes. Mas qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? Todo texto dissertativo argumentativo é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu preciso ter contextualização temática mais tese. Como assim, professora? Contextualização temática. Eu preciso contextualizar o tema, dizer sobre o que estou falando, aproximar o tema do meu leitor. Eu posso fazer essa contextualização temática através de uma definição, de um dado histórico, de uma referência cultural, de uma ilustração, de uma analogia. Então, eu preciso dizer sobre qual tema eu vou falar no meu texto. Eu preciso aproximar esse tema do meu leitor. Depois eu vou me posicionar, e aí eu vou apresentar a minha tese, o meu posicionamento, a minha opinião com relação à temática, certo? Em seguida, a gente vai para o desenvolvimento, que é onde eu vou utilizar estratégias argumentativas para sustentar o meu posicionamento no texto, para sustentar a minha tese. Quais são as estratégias argumentativas? Eu posso trazer argumentos ou opiniões de pessoas especializadas no assunto, eu posso trazer dados, pesquisas, eu posso trazer levantamentos de fontes confiáveis, claro, certo? Então, eu posso utilizar diversas estratégias argumentativas para sustentar o meu posicionamento no texto. E, por fim, vem a conclusão, onde eu preciso reafirmar a minha tese, dizer para o meu leitor que eu continuo com o mesmo posicionamento, deixando uma mensagem final para o leitor. O modelo Enem tem um diferencial, porque ele exige uma proposta de intervenção social. Como assim uma proposta de intervenção social? Eu preciso pensar numa ação que seja capaz de minimizar o impacto do problema que está contido na temática. Então, eu vou pensar numa ação, num agente, num para que essa ação será desenvolvida e no detalhamento dessa ação. Então, todas essas questões deverão ser descritas na proposta de intervenção social que está contida na conclusão no modelo de redação Enem, certo? Bom, pessoal, todo texto dissertativo, argumentativo, é um texto opinativo que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. E isso não me permite ficar em cima do muro, eu preciso me posicionar, eu preciso me colocar com relação ao que eu entendo ou ao que eu defendo da temática, certo? A opinião do autor é fundamentada com explicações e argumentos, tendo como objetivo formar a opinião do leitor ou ouvinte e tentar convencê-lo de que a ideia defendida é a correta. Então, eu posso ter um posicionamento diferente do seu, mas ao ler o seu texto, eu preciso entender que o seu posicionamento é válido, é consistente, é pertinente, certo? Bom, e eu sempre organizo um guia de estudos que serve para o processo de pré-escrita e planejamento textual da sua redação. Os alunos que são orientados por mim recebem um guia de estudos mais diretivo, mais assertivo, mais organizado, certo? Mas, por enquanto, eu acredito que esse guia de estudos já vai servir como norte e direcionamento para vocês que estão aqui comigo. Bom, todo tema de redação Enem tem um problema que está contido nele, então preciso refletir. Qual é o problema que está contido nesse tema, certo? Então, vou fazer a anotação. Qual é a minha opinião e tese com relação
a esse tema e a essa problemática social. Então, vou descrever qual é a minha tese, qual é o meu posicionamento. Quais são os argumentos que me levam a pensar dessa maneira? Então, também vou descrever isso no meu guia de estudos. E na minha conclusão, eu vou pensar qual é a ação que seria capaz de minimizar, de diminuir, de erradicar o problema que está contido naquela temática social. Então, depois que eu descrevo cada um desses elementos, cada um desses quesitos, fica mais fácil de eu organizar a escrita da minha redação. Então, sempre que a gente não tem muita habilidade no processo de escrita da redação, é importante que a gente pense nesse guia de estudos que pode nos ajudar a organizar as ideias, certo? Nós estamos chegando ao fim desse primeiro vídeo. Eu quero agradecer as visualizações de vocês. Espero que o conteúdo tenha sido bastante válido. E eu quero deixar essa mensagem para vocês. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Bom, pessoal, muito obrigada. E eu aguardo vocês na próxima produção de conteúdo. Até lá!